Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula de Teologia Sistemática 1, nosso segundo dia, último bloco. Vamos começar agora a parte 1 do Gruden. Vamos mergulhar no Gruden e também no Hobbes. Vamos lá. Quem já tem o livro-texto, a nova versão ou a antiga versão, pode estar abrindo aí na parte... a parte 1, a doutrina da palavra de Deus. Muito legal. E aqui no slide, vamos começar a trabalhar um pouco. A gente primeiro faz um apanhado do slide, depois a gente vai trabalhando no livro, ou vice-versa. Tem hora que eu mergulho primeiro no livro, depende muito do dia e do tema, tá bom? Então vamos lá. Leia para nós, Gil, por gentileza. A doutrina da palavra de Deus. O termo palavra de Deus pode designar muitas coisas na Bíblia. É necessário um exame para sabermos quais as opções sobre este termo. Joia. Assim como a palavra mundo pode significar e designar várias coisas, pode ver, o mundo jaz no maligno. Qual que é a ideia que João estava dando quando ele falou sobre isso? Que o mundo... O sistema mundano estava na... Sistema de coisa, né? Como? Sistema mundano, pastor Johnny? Já estava literalmente nas mãos do diabo. Nas mãos dos Satanás. Satanás. Júnior, você falou alguma coisa, Júnior? O mundo que eu falo é o sistema, né? De pensamento mundano. Sim. Mas aí quando vem e Deus cria o mundo e tudo que nele há. Opa, mas peraí. Ali já é uma outra compreensão. E João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Opa, peraí. Se ele já está nas mãos do maligno, e aí complicou tudo. Pessoas, né? Pessoas. Então. E aquilo que na hermenêutica... Porque cada mundo no grego é uma palavra distinta. Exatamente. Aquilo que em hermenêutica, quem já fez, sabe? São os hebraísmos, e quem não fez vai aprender quando estudarmos hermenêutica. Mas a palavra também, palavra de Deus, o termo palavra de Deus, pode designar muitas outras coisas, tá bom? Vamos lá. Os vários significados para a palavra de Deus. Primeiro, pode ler, Gil. O Filho de Deus, como a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. Vamos ler Apocalipse 19:13. Leia para nós, Maísa, por gentileza. Apocalipse 19:13, Maísa, por favor. E mais uma multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que vem sobe para todo sempre. 13, repete, né? para nós, a 19:13. Leia para nós, por favor. Eu li o 3, peraí, pastor. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é a palavra de Deus. E o seu nome é a palavra de Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Abrimos hoje essa aula dizendo que a tua palavra é a verdade. E o seu nome é a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma breve citação aqui. Lembra que lá em Filipenses, que Deus colocou Jesus, o nome sobre todos os nomes, e pelo nome de Jesus se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará, e toda boca vai declarar que Jesus é o Senhor, né? O nome de Jesus. Nós usamos muitas vezes a expressão nome de Jesus como um jargão, né? Mas o que seria o nome de Jesus? O nome de Jesus é a pessoa, representa uma pessoa, representa uma obra, representa todo um projeto que foi
feito, foi consolidado e que teve êxito. Quando nós falamos assim para um demônio, eu te expulso em nome de Jesus, isso não é mantra, isso não é reza. Eu te repreendo, diabo, no nome, ou seja, na pessoa, naquela obra que te venceu na cruz, pelo qual eu agora sirvo a Jesus, e o sangue dele está sobre mim, e como agora eu sou filho dele, e ele disse na sua palavra que o diabo estaria debaixo dos estrados do meu pé, então eu te dou uma ordem, vai embora, porque não falo por mim, nem na minha autoridade, mas falo na autoridade dele. Ter o nome é isso. E agora a gente vê que Apocalipse 19:13, leia mais uma vez, Maísa. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. E o seu nome é a palavra de Deus. Percebam que o nome de Jesus, a pessoa de Jesus e a palavra de Deus é a mesma coisa. Então a palavra de Deus pode também significar Jesus. Isso nos faz lembrar também João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, é muito interessante esses vários significados, né? Vão deixando o Gruden aí aberto também, que de repente a gente pode estar fazendo algumas citações aqui junto com o Gruden, tá bom? Querem fazer algum comentário, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor, ok. Por isso que quando a gente, irmãos, ensina a palavra de Deus, nós estamos ensinando o próprio Jesus. Por isso que quando nós acreditamos na palavra de Deus, nós estamos acreditando em Jesus. E estamos sendo trabalhados no nosso coração por Jesus. Ou como disse o Dr. Russell Shedd, eu concluí a minha mensagem de domingo lá na Igreja Batista Central de Poá, dizendo a seguinte frase, que o Dr. Shedd, ele nos ensinou certa ocasião que quando pegamos a Bíblia, lemos a Bíblia, é como se nós convidássemos para que Jesus sentasse do nosso lado e Jesus falasse ao nosso ouvido e ao nosso coração. É isso, a palavra de Deus, ela representa Jesus. Meus irmãos, é por isso que a igreja precisa da Bíblia, e quanto mais Bíblia a igreja tiver, mais saudável ela será. E o pastor não tem muito trabalho com um crente que realmente crê na Bíblia e pratica a Bíblia. Eu diria, o pastor tem muitas alegrias. Quando o pastor tem um problema, é tão pequeno que é fácil ajustar. O problema maior é aquele que usa a Bíblia como hipocrisia ou como religião barata. Aí esse daí, aí dá trabalho. Mas vamos lá. A palavra de Deus são os vários significados. O Filho de Deus, 2. Pode ler, Gil? Os decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Gênesis 1:3. O que isso nos faz lembrar, irmãos? Que quando Deus cria todas as coisas, seria, e aqui, quem está com o Gruden aberto, pode abrir lá na página 23 da minha edição, né? Olha só, a palavra de Deus como comunicação verbal. É isso que ele está querendo dizer. Quando Deus vai criar todas as coisas, ele cria tudo pelo poder da sua palavra. É uma comunicação verbal. Em teologia, nós temos um termo que chamam ex nihilo, que é criar do nada. A única pessoa que cria algo do nada é Deus. E nós criamos de algo já criado. Pode ver que todo mundo que está ao nosso redor, tudo que está aqui, por exemplo, na minha sala, no meu escritório, a estante, os livros, a luz, as paredes, os quadros, os enfeites, a mesa, o computador, tudo isso, mesmo que seja uma criação mais nova, uma tecnologia, foi aprimorado de algo que já existia.
O único que cria algo do nada é Deus. E tudo isso ele faz a partir da sua palavra. Então, a expressão palavra do Deus pode significar Jesus como pessoa e pode ser também uma comunicação verbal, como aqui está em Gênesis 1:3, tá bom? Abriram no Gruden? Leia para nós, pastor Johnny, os decretos de Deus, essa primeira frase, por favor. Perfeito. Às vezes, as palavras de Deus tomam a forma de decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Disse Deus, haja luz e houve luz, Gênesis 1:3. Deus criou ainda o mundo animal proferindo sua poderosa palavra. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Gênesis 1, verso 24. Por isso, o salmista pode dizer, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Salmos 33:6. Essas palavras poderosas e criadoras de Deus são frequentemente chamadas decretos de Deus. Decreto de Deus é uma palavra divina que faz algo acontecer. Esses decretos de Deus incluem não só os eventos da criação original, como também a existência contínua de todas as coisas, pois Hebreus 1:3 nos diz que Cristo está o tempo todo sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Meus irmãos, olha que coisa linda, decretos de Deus. E deixa eu gastar só um minuto aqui falando um pouco com vocês sobre essa questão. Olha que interessante. Quando pensamos que Deus fez tudo isso, que vemos e que não vemos, o mundo físico e espiritual, tudo pelo poder da sua palavra, ou seja, pelos seus decretos divinos, e que agora Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou seja, tudo vai correr bem, tudo vai ser sustentado pela palavra que ele emitiu e realizou. E quando nós pensamos nesse poder dos decretos de Deus, e nesse poder sustentador, e nós admitimos que diante dessa complexidade poderosa e espirituosa, Deus também pegou parte dos decretos dele e deixou impressos para que pudesse ser hoje para nós as promessas. Meus irmãos, olha o poder que temos nas mãos. Por isso que, quando confessamos a palavra, nós estamos afirmando a nossa fé nos decretos divinos. Por isso que quando nós temos uma dúvida sobre certas promessas, mas em oração buscamos a Deus, e mesmo que ali meio que vacilantes, e a nossa fé começa a ter uma pequena esperança. Ontem o nosso irmão Felipe Reis, que foi seminarista do básico, trouxe uma linda mensagem sobre o Vale dos Ossos Secos, falando sobre as esperanças que nós devemos ter diante do quê? Do improvável. Podem ver, meus irmãos, quando nós pegamos esse livro de Deus, que é a revelação de Deus, que é a palavra dele, o que eu quero dizer é, assim como Deus criou todo o cosmos de forma extraordinária, e essa palavra foi liberada dos lábios dele, essas mesmas palavras estão aqui, nesse livro, como uma promessa para nós. Isso é poderoso, isso é libertador. E mesmo que as histórias deixadas por Deus aqui sejam das histórias das mais diferentes formas, Deus vai estar fazendo com que cada uma dessas histórias tenha um poder para que a promessa dele, os milagres deles aconteçam na nossa vida. Em outras palavras, quanto mais conhecimento dessa palavra e quanto mais acreditarmos e depositarmos a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério nessa palavra, aquilo que aconteceu lá na eternidade, que foi extraordinário, vai acontecer também na nossa vida. Por quê? Porque Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Podem ver que Isaías diz
que a minha palavra, a palavra de Deus, não volta vazia, antes cumpre tudo o que lhe apraz. Ter essa fé na palavra poderosa de Deus, nos decretos eternos de Deus, é descansar no caráter de Deus. E quando a gente exercita tudo isso, é por essa razão que um cristão que conhece a palavra e faz dela essa palavra aliada, esse corpo de fé e prática, e começa a entender essa complexidade, esse poder desses decretos extraordinários, e introjeta tudo isso dentro do seu coração, há uma explosão de fé. Não tem como. Há uma explosão de libertação, há uma explosão de significado. E é isso que a gente, tem que passar para a nossa vida, para os nossos familiares e para o nosso rebanho. Por isso que Jesus ele vai mostrar, que sem mim vocês não são nada, lá em João 15. E vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ou seja, a palavra de Deus é esse poder absoluto que vai construindo algo maravilhoso dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai nos desafiar a fortalecermos o nosso homem interior. E como que a gente fortalece o nosso homem interior? Com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Tá bom, meus irmãos? E aqui nesse segundo ponto, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que o nosso irmão Gruden, ele coloca até várias subdivisões. O nosso querido pastor Johnny leu agora os decretos de Deus, e depois tem o 2, a palavra de Deus de aplicação pessoal. Leia para nós essa primeira frase, pastor Johnny. Do Gruden ainda. 2. Palavras de Deus de aplicação pessoal. Deus, às vezes, se comunica com pessoas sobre a terra, falando diretamente a elas. Esses casos são exemplos de palavra de Deus de aplicação pessoal e encontram-se através das Escrituras. Bem no início da criação, Deus diz a Adão, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, do 16 ao 17. Após o pecado de Adão e Eva, Deus ainda vem e fala direta e pessoalmente a eles nas palavras de maldição. Gênesis 3, do 16 ao 19. Outro exemplo proeminente de fala pessoal direta de Deus às pessoas sobre a terra encontra-se na concessão dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, do 1 ao 3. No Novo Testamento, por ocasião do batismo de Jesus, o Deus Pai falou com uma voz que veio dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Ou seja, assim como a palavra de Deus pode ser entendida como a pessoa de Jesus, a palavra de Deus pode ser uma comunicação verbal pelos decretos de Deus e como aplicação pessoal. E aqui é o que nos fascina, irmãos. Olha como é interessante isso. A aplicação pessoal só vai existir se eu de fato acredito. Como que eu vou aplicar algo que eu não acredito? Se eu não acredito, por que eu vou aplicar? É só uma informação acadêmica. Mas quando eu acredito, ela se torna. E aqui o Gruden vai fazer mais outros 2 apontamentos, que a palavra de Deus, como comunicação verbal de Deus, no 3 é palavras de Deus comunicadas por lábios humanos. Com frequência nas Escrituras, Deus levanta profetas para falar por meio deles. Ou seja, assim diz o Senhor, como a gente viu inúmeras vezes. E aí vem vários exemplos aqui. E o 4 é palavras de Deus em forma escrita, ou seja, a própria Bíblia.
diz aqui, além das palavras de Deus em forma de decretos, de palavras de Deus de aplicação pessoal e das palavras de Deus de comunicação por lábios humanos, também encontramos nas Escrituras várias citações em que as palavras de Deus são colocadas em forma escrita. O primeiro exemplo se encontra no relato sobre a dádiva das 2 tábuas de pedra em que foram escritos os 10 mandamentos. Então, Deus fez questão de pegar esses decretos eternos, pegar essa aplicação pessoal, pegar palavras dos lábios humanos e deixar aqui nesse livro sagrado chamado Bíblia. E é por isso que nós precisamos amar e zelar por essa palavra como nosso maior tesouro, como diziam os salmistas, que ela era mais desejável do que o ouro e o ouro puro. Tá bom, meus irmãos? E aqui o último ponto, que é aqui do nosso slide, que o Gruden vai trabalhar aqui, é a comunicação direta de Deus, que está na página 26 do livro. A palavra de Deus pode ser entendida também como o ponto de convergência do nosso estudo, né? Na página de número 26. A comunicação direta de Deus para nós. Leia para nós, Pastor Johnny, essa parte C, por favor. O ponto de convergência, né? Isso. O ponto de convergência do nosso estudo. De todas as formas da palavra de Deus, o ponto de convergência do nosso estudo na teologia sistemática é a palavra de Deus em forma escrita, isto é, a Bíblia. Essa é a forma da palavra de Deus disponível para estudo, pesquisa pública, exame repetido e como base para discussão uns com os outros. Ela nos fala sobre a palavra de Deus e para ela nos conduz como uma pessoa, ou seja, Jesus Cristo, a quem não temos agora em forma corpórea sobre a terra e cuja vida e ensino, por conseguinte, não somos capazes de observar nem de imitar de primeira mão. Outras formas da palavra de Deus não são apropriadas como base principal para o estudo da teologia. Não ouvimos as palavras de Deus em forma de decretos e, por isso, não podemos estudá-las diretamente, mas só mediante observação de seus efeitos. As palavras de Deus de aplicação pessoal são incomuns, mesmo nas Escrituras. Além disso, ainda que ouvíssemos algumas palavras de aplicação pessoal da parte de Deus para nós hoje, não teremos certeza da total exatidão de nossa compreensão, memória e subsequente relato delas. Tampouco conseguiríamos com facilidade transmitir aos outros a certeza de que a comunicação era de Deus, mesmo que tivesse sido de fato. As palavras de Deus proferidas por lábios humanos deixaram de ser dadas quando o cânon do Novo Testamento foi completado. Desse modo, essas outras formas de palavra de Deus são inadequadas como base principal para estudo em teologia. É mais proveitoso para nós estudar as palavras de Deus escritas na Bíblia. É a palavra escrita de Deus que ele nos ordena a estudar. O homem bem-aventurado é o que medita na lei de Deus, de dia e de noite. Salmos 1, do verso 1 ao 2. As palavras de Deus para Josué também se aplicam a nós. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. É a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia, que é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Joia. Eu quero fazer 2 comentários aqui, importantes com vocês, sobre aqueles que dizem, tá vendo, vocês é daquele que tudo tem que ter base na Bíblia. Ou seja, os da Bíblia. E quero também fazer uma outra citação já sobre Mateus 3, com relação a Jesus no deserto.
quando ele foi tentado pelo diabo, tá bom? Então, só para eu concluir esse slide, aqui, ó, os vários significados da palavra de Deus, fala humana, autorizadas e orientadas por Deus, e escrita, revelação de Deus e o seu registro histórico, como a gente acabou de ver. Deus, quando coloca nos lábios dos seus profetas, assim diz o Senhor, e quando Deus diz, escrevam, né? Bom, paramos aqui no cânon da Bíblia, mas deixa eu só fazer essas duas citações para vocês, para a gente concluir a nossa aula de hoje. Como eu falei aqui para vocês há pouco. Irmãos, quando chega alguém para nós e fala assim, você é daquele que tudo tem que estar na Bíblia, tudo é Bíblia, tudo, você não... Eles tentam colocar em nós que nós somos antiquados e limitados e que somos retrógrados, porque cremos na Bíblia. Eles estão fazendo um favor para nós quando fazem isso. Quando alguém vem com essa construção de reclamação, ou quem sabe esse apontamento, eles estão achando que vão fazer algo ruim para nós, estão fazendo um favor. Eles estão fazendo um elogio. Mas mal sabem eles o que eles estão perdendo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Parece chover no molhado que eu vou dizer. Mas todo erro na nossa vida começa com algum tipo de distanciamento da palavra. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então, todas as vezes que, de alguma forma ou de outra, nós ou negarmos, ou não conhecermos, ou alterarmos, consciente ou inconscientemente, a palavra, a gente vai estar pegando alguns atalhos e é bem possível que a gente pague um preço por isso. E é claro que nem tudo a gente vai ter clareza absoluta. Tem vezes que nós estamos fazendo algo errado à Bíblia porque não conhecemos certos assuntos. Então nós estamos pegando alguns atalhos pela desatenção. Isso me faz lembrar o livro Peregrino, que quando ele pegava alguns atalhos, achando que iria chegar no caminho mais rápido, ele se enfiava em caminhos perigosos. Essa é a história da nossa vida. Isso me faz lembrar a história de Abraão, que quis dar uma ajudinha para Deus com Agar. Todas as vezes que nós, consciente ou inconscientemente, ou por falta de atenção, a gente começa a pegar os atalhos, o preço é alto para a gente. E saibam disso, por isso que eu queria citar agora para vocês a tentação lá no deserto de Jesus. Podem ver, irmãos, que o nosso arqui-inimigo vai ser aquele que mais vai tentar anular a palavra de Deus na nossa vida. Lá na tentação do deserto, quando Jesus está jejuando durante 40 dias e 40 noites, o diabo se apresenta para Jesus e Jesus só vence o diabo por uma única razão. Não é o jejum que vai vencer o diabo, não é a oração que vai vencer o diabo vai ser aniquilado pelo poder da palavra de Deus. Não foi à toa que essa história foi registrada pelos evangelistas. Não foi à toa que Satanás apresenta-se ao próprio Deus, que é Jesus. E não foi à toa que o próprio diabo usa a palavra de forma alterada para querer enganar Jesus. E nas 3 ocasiões, Jesus diz o que para Satanás? Assim está escrito. Nas 3 tentações do diabo para Jesus, que era necessidades fisiológicas, porque Jesus estava com fome. A resposta golpeando o diabo foi a palavra de Deus. Necessidade com relação à proteção. Porque o diabo, ao levar Jesus para o alto do pináculo, disse, se você está aqui e pular daqui, você pode dizer aos anjos. Ou seja, o diabo estava citando a Bíblia erradamente para Jesus. Jesus estava em oração, em jejum. Se ele não estivesse vigiando, ele poderia ter morrido ali. Mas aí o que Jesus fala para o diabo? Não tentarás o Senhor teu Deus.
como está na palavra, porque ele cita a palavra. E por último, quando vem o diabo e diz, olha, eu vou te dar tudo isso, porque tudo isso foi me entregue. O diabo não estava mentindo. Pastor, aonde na história Deus deu para o diabo todas as riquezas desse mundo? Não, Deus não tinha dado para o diabo, mas o homem deu para o diabo lá no Éden. Entenderam? Deus entrega todo o governo para o homem, para Adão e Eva. E Adão e Eva, porque escolhe pecar, dá tudo de mão beijada para o capeta. Diabo usurpador, na verdade. Exatamente, mas não deixou de ser, e ele não deixa de ser o poderoso das nações caídos, dos caídos. Da nossa história caída, ele tem um poder nessa realidade. Então, ele ali tenta Jesus no quê? Na possibilidade que Jesus poderia ter um ministério faraônico segundo os padrões humanos, segundo os reinos humanos. E por isso que ele não disse uma mentira. Se você me adorar e se prostrar a mim, tudo isso eu vou te dar. E ali, mais uma vez, Jesus destrói Satanás, mais uma vez, pelo poder da palavra. Assim está escrito. Somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Aleluia. Ou seja, irmãos, guardem isso, irmãos. Isso é fantástico. Eu aprendi isso com o Dr. Paulo, fazendo as aulas com ele. Eu quero que vocês sejam picados, sejam mordidos pela beleza, pela grandeza e pelo amor da palavra. A gente vai destruir o diabo, que é o nosso arqui-inimigo, nós vamos neutralizar a nossa carne, nós vamos vencer o pecado, nós vamos expulsar o mal, nós vamos edificar uma igreja, nós vamos sermos ministros de vida, e vida em abundância para os outros e para nós, quando nós cremos na palavra e quando nós guerrearmos com a palavra e quando nós dizermos de todo o coração e vivemos o assim está escrito. Amém? A palavra de Deus é o nosso tudo. Tá joia, meus irmãos? Ele usou a palavra fora do contexto, né, o diabo. Sim, e sempre ele vai fazer isso. O meu pastor Orfeu, ele dizia uma frase que eu nunca mais me esqueci também. Foi o meu doutrinador, foi o meu condutor ali no Evangelho. Eu amo demais o pastor Orfeu e ele já descansa no Senhor. Ele dizia o seguinte, que Deus criou tudo e o diabo copia, né? Deus cria e o diabo copia. E o diabo, ele copia, e quando ele não copia a palavra na sua inteireza, ele não pode copiar na sua inteireza, porque senão ele vai fazer o serviço a Deus. Então ele tenta alterar, ele pega partes, ele usurpa, ele altera. Então, meus irmãos, por isso que nós precisamos sermos cristãos que amam a palavra sem mistura. Esses dias a nossa irmã Aline Castro, pregando na nossa igreja, foi tão lindo a mensagem dela, ela falou assim, um Jesus sem mistura. Um Jesus sem mistura. Ô, meus irmãos, como eu gostei. Falei, é um Jesus sem mistura. A gente não precisa mais nada. Só do Jesus bíblico. E Jesus sem mistura. Depois ouço a mensagem dela lá. Não me recordo o título, mas essa frase ficou no meu coração. Jesus sem mistura. Ele é o pão vivo. Eu não preciso colocar uma salsicha do capeta, uma linguiça do diabo, um ketchup das trevas. Eu não preciso. É sem mistura. É sem mistura. Ele é o pão vivo. Né? Gostou, né, Júnior? Amém, meus irmãos? Então, a gente vai dar continuação, né, semana que vem. A gente vai, pode ver que o capítulo 3 agora vai ser o que? O cânon. Já trabalhamos bastante sobre o cânon. Né? Eu sei que todos vocês passaram já pelas matérias. Pode ver, capítulo 3, o cânon. Capítulo 4, as 4 características das escrituras, autoridade, e aí vai. Então, assim, mas vamos continuar mergulhando. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ó, meus irmãos, leiam os textos, leiam os livros, leiam esses clássicos, porque, olha, são maravilhosos. E já comecem fazendo aqui o trabalho, tá? Viu, esse trabalho aí tem muito versículo, é todos os versículos daí? Não, né? Então, eu vou abrir aqui rapidamente para você, Júnior, e para os alunos, ó, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é aproximadamente isso, eu mandei lá, quer ver aqui, ó, trabalho, eu vou até passar para vocês aqui, ó, deixa eu mostrar aqui rapidamente, ó,
Deixa eu compartilhar. Tem bastante versículo, ó. É aproximadamente isso daqui, Júnior, ó. Deixa eu ver. Ó. Capítulo, a Bíblia vai ter por volta, capítulo 1, a Bíblia, por volta de 69 citações. Sendo que, em bibliologia, que é essa matéria, nós temos, em média, 50 comentários para fazer. É isso aí. Por que 69 citações? Porque muitas vezes eles fazem 2 vezes cada... citam João 1 aqui, João 1 ali. Então, quando houver a repetição, não precisa, tá? Mas olha, então, né? é só da bibliologia, é isso. Por isso que a gente vai... Ó, nós estaremos aqui no capítulo 1, tá? Tá bom? Agora, olha só. Quando a gente for estudar Deus, aí mudou tudo. Olha lá, já é 120 citações. Tá bom? Quando for estudar Cristo, Cristologia, é mais citações, tá vendo? Entendi. Então é assim que vai. Sim, cada tema, assunto. Por isso que eu falei que esse livro do Hobbes vai acompanhar os 6 módulos. Entendi. Tá bom? Entendi. Mas, Júnior, são 50 citações. Tá. Dá trabalho, hein? Dá trabalho. Qualquer dúvida, me chame no particular ou quiserem ver o material. Jill e Johnny. Ou melhor, Jill e Johnny. Jill e Johnny. É a dupla, Quase né? uma dupla caipira de Jesus. Jill e Johnny. Johnny e Jill. Pastor, depois pega o seu caderno, tira umas fotos, e Jill, do que vocês já fizeram, e bota no grupo para eles verem, tá bom? Combinado. Bota no grupo para eles verem. E se vocês fizeram impresso, etc e tal, porque vai ser muito útil. Aí a gente vai esclarecendo os irmãos. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? E ó, leitura, hein? Leitura. Fala, Maísa. Graças e paz, irmão. Bom fim de semana a todos. A Maísa tinha uma dúvida. Pode fazer, mas pode sair, Júlio. Se quiser, não tem problema. Já encerramos. Tá bom? Essa informação que está passando é sobre o trabalho? Isso, sobre o trabalho. Eu perdi, não sei do que se trata. Então depois eu te explico melhor. É sobre o livro do Hobbes. Tá bom. Tá bom? Ó, a irmã Cleusa, você vai pegar o livro com o filho da irmã Cleusa, e aí já vai começar a fazer do capítulo 1, que é a Bíblia, mas, tá bom? Aí eu te explico melhor na igreja, tá bom, filha? Ou se não, pelo internet ou pelo WhatsApp, tá bom? Fechado? Mais algum comentário, meus irmãos? Não? Dúvidas? Não, pastor. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando na caminhada, que a gente possa ser o povo de um livro só. Tá bom? Amém. Deus Amém. abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Bom descanso. Bom descanso e bom final de semana. Até terça. Até terça. Paz, irmão. Graça e paz. Graça e paz.